325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reuniu todos os bispos das mais de uma centena de igrejas cristãs que então existiam, para transformar o cristianismo no catolicismo. Aí, lá, eles criaram o mito da Santíssima Trindade. Ou seja, eles queriam acabar com as notícias do homem Jesus, e o que é que eles fizeram? Disseram que Jesus não era um homem, era igual a Deus. Eles elevaram Jesus a uma condição de Deus, criaram a Santíssima Trindade para dizer que Jesus era igual ao Pai, mas esse Pai aqui já não era Javé, é o Deus dos judeus. E acrescentaram um terceiro personagem que Jesus nunca falou dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca, não tem no Evangelho? Jesus fala do Espírito de consolação, no Paracleto, que o Espírito Santo é outra história. Nossa. Então, os italianos criaram o mito da Santíssima Trindade para sumir com o lado humano de Jesus, para sumir com o Deus dos judeus, porque se você perguntar aos católicos qual é o Deus da Santíssima Trindade, nenhum deles vai saber responder. Alguns vão dizer, é o Deus do Antigo Testamento. Não é, não. Não? Não é mesmo. Que Deus é esse? Ninguém sabe, foi invenção do catolicismo. Se você pega Hegel, um gênio alemão, 2 séculos atrás, cara, você vê lá Hegel na dialética, o cara escreve umas boas, sei lá quantas páginas, não sei aquele livro, só para justificar a questão da consubstancialidade entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e você lê, e não entende nada, porque não tem nada para ser entendido aquilo. Ou seja, a própria filosofia mais aguda, e Hegel é um dos caras que melhor representa isso, um gênio, mas cativa, submetida à tentativa de reafirmar um credo católico. Entendi. Ou seja, a filosofia parou de buscar a verdade há muito tempo, ela está a serviço do catolicismo. Depois que Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, parece que os filósofos ocidentais que surgiram, à exceção de Nietzsche e alguns poucos, foram só confirmando aquilo e usando a filosofia para confirmar aquilo. Para mim sempre foi difícil entender o que é a Santíssima Trindade, né? E também para mim é muito complicado, já trouxe vários pastores, padres, rabinos aqui, e cada um tem uma visão diferente sobre a figura do mal, né? A figura do demônio, Satanás, ou Lúcifer. Tem gente que separa essas figuras, tem gente que diz que é a mesma coisa, o demônio. Qual é a tua visão sobre o que tem na Bíblia e o que tem sobre as fofocas do que é o Lúcifer, o demônio, a Estrela da Manhã, todas essas vertentes aí? E o mal, né? Olha, há um problema muito sério na exegese bíblica. Por quê? O que é exegese? É o estudo da Bíblia, é o estudo do que a Bíblia quer dizer. Entendi. É o estudo da... E assim, aí a turma criou a chamada teologia para trabalhar a exegese bíblica. Para estudar isso. Para estudar. Mas o que é que a turma estudou? A turma não estudou, a turma inventou justificativas para o injustificável, do tipo, Deus é maravilhoso. Mas é Jesus, na quinta-feira santa, antes de ser crucificado na sexta, diz, Pai, me livra desse cálice. Você queria que eu cumprisse Se puder, né? que eu fosse o Messias violento, profetizado por todos os seus emissários proféticos. Mas eu, Jesus, não consigo ser isso. Você criou a velha aliança, me permita criar a nova aliança, eu vou levar todos os seres humanos para você, mas pelo amor. Você quer que eu use os meus superpoderes para levá-los desde que você perdeu o controle sobre Adão e Eva, porque no fundo é esse o jogo. E Javé disse não. Aí Jesus, que tinha superpoderes para fugir daquilo, não foge, aceita, se submete, esperando a todo momento, até o último instante que ficou na cruz, que Javé voltasse atrás. Javé não volta. Aí diante disso... Mas ele sabe que Javé não vai voltar? Ou ele tem esperança? Ele tem esperança. Será? Por isso que quando ele ressuscitado, ele ficou estupefato, porque Javé não voltou. Esse é o problema. Por que me abandonaste? Então, assim, e eu falo tudo isso nos meus livros. A minha posição é muito solitária. Eu consigo desagradar todo mundo. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de análise. Porque, em tese, e eu não estou passando minha opinião, eu estou passando o que na espiritualidade me é solicitado. Mas eu então, assumo ele como homem,
e Deus, ou você não acredita nisso? Não, esqueça Não? Deus. Deus Ele não é Deus? mas nem um pouco. Ele é um profeta? É um super ser humano, é um super espírito, mas Deus, olha, nós não conhecemos Deus. E ele tinha uma missão. Tinha. Que missão foi essa? Era de ser o super Messias, que foi profetizado ao longo de milênios, que iria Mas o quê? ele foi escolhido por Deus, ou não? A história que eu explico nos livros não é bem essa. Qual seria a história? Você me fez 4 perguntas, Então- eu estou tendo que pular. Vamos lá. A gente estava falando sobre o mal e tal. Qual Então, linha você veja prefere bem, primeiro? deixa eu esgotar essa Tá. linha do mal, depois eu Tá chego bom. lá. Pode ser assim? Pode. Você me lembra depois, então? Lembro. Tá. Eu sou mais novo que você, fique tranquilo. Claro, a Eu sua me lembro. memória está melhor. O que é que a igreja fez para explicar o Javé dizer não a Jesus? Que era uma profecia que tinha que ser Aí- cumprida. Os teólogos, na exegese bíblica, dizem o quê? Deus, O Javé, Javé, amou tanto a humanidade que entregou que seu mandou seu único filho Isso, como para cordeiro. pagar com seu sangue os pecados da humanidade. Isso. É isso que está escrito. Exatamente, E é isso para que todos expiar. nós, 2000 anos, aceitamos. Exato. Mas nós Acabam somos... os sacrifícios antigos e tem esse cordeiro que faz o sacrifício máximo e definitivo. Aí nós somos seres racionais. Aí a pergunta é, você faria isso com seu filho? Eu não. Eu também não. 2, por que diabo, se eu sou um Deus superpoderoso, onipresente, onisciente, onipotente, justo, blá, 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 eu vou precisar do sangue de alguém para pagar pecado de outrem? Entende? O que é que isso significa? Isso não tem o menor sentido lógico. Então, todas as justificativas dos teólogos são absolutamente ridículas, simplórias, furadas e, o pior, desonestas sobre a lógica humana. Observe você via epistemologia, via ontologia, o que você quiser. Mas o que é que acontece? Acontece é que, para o catolicismo, a palavra de Deus não vale. Sabia disso? Por quê? Porque o que vale é a interpretação da igreja sobre a palavra de Deus. O dogma católico teve que tirar das palavras de Javé a verdade, porque Javé é maluco, é um Deus maluco. Então, quando surgiu o catolicismo, a igreja é quem diz para a humanidade o que Deus falou, deixou de dizer, ou quem interpreta. Então, o que vale não é o que está na Bíblia para o católico. Vale o que o padre, ou seja, o Papa, interpreta e escreve um cânon, um dogma, e aí os católicos acreditam naquilo. Lutero foi alguém que disse, isso não é honesto. Aí Lutero voltou a dizer, tem que acreditar literalmente na Bíblia. Aí surgiu o protestantismo que hoje, em tese, se fosse fiel a Lutero, acreditaria literalmente na Bíblia. Eles acreditam, mas qual o problema? Cada pastor interpreta de um jeito, ou seja, está voltando à questão do catolicismo. Então é por isso que, como você disse, se você chamar 100 padres daqui, 100 pastores... Cada um vai ter uma visão. Cada um vai interpretar de um jeito e todos não homenageiam a racionalidade humana. Porque nada do que eles dizem, se sair da questão de fé, respeita a lógica humana. Não para em pé. Não para em pé, cara. Não, mas isso é uma questão de fé. Aí tem que ser respeitado. Entendi. Então, fé, cada um diz o que quer. Tá certo? Então, Mas onde o mal entra nisso, que você explicou? eis o problema. O mal... É uma forma de tapar esses buracos? Não, as mitologias explicam redondamente bem o que a teologia, de forma quadrada, não consegue explicar. O que é que as mitologias dizem? E o que é a mitologia, meu xará O Rogério? que é a mitologia? Há cerca de 47 mil anos que o ser humano racional, porque o gene FOXP2 que surgiu no nosso neocórtex, desde então, minorias humanas foram organizando o pensamento e, ao longo dos últimos 20 mil anos, tradições orais começaram a ser criadas sob a forma de verso e rima para fechar bem a notícia, porque com métrica e rima, se você for transmitir oralmente Mais fácil de decorar. decorar. Se alguém inventar qualquer coisa diferente, vai soar mal, etc. e tal.
Então, assim, eu estudei mais de 100 mitologias, cara, das que sobraram, porque muito foi destruído. Muito foi perdido. Dessas mitologias todas que eu estudei, fui obrigado a estudar, todas elas dizem algo muito claro, Que é o monomito. que é a questão do ovo cósmico. Do? Ovo cósmico. O que é o ovo cósmico? A cosmogênese da nossa realidade. Como surgiu o universo. O Em Gênesis. todas elas falam que tudo surgiu através do mito do ovo cósmico. A própria ciência moderna, quando fala do Big Bang, que é uma sopa de quarks e gluons que eu lhe dei no presente inútil naquele saquinho, que ao se expandir, não é explodir, se expandir, teria criado tudo isso que nós conhecemos. Né? A ciência diz, não existia nada, de repente apareceu essa singularidade. A ciência apenas transformou o velho mito do ovo cósmico das mitologias no que ele chama de singularidade. Mas indo para o mal, o que é que as mitologias dizem? Mitologia chinesa, no início não existia nada. Depois surgiu um ovo cósmico, esse ovo ficou, teve uma hora que quebrou, aí do ovo saíram 3 coisas. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang e reconstruído a partir das suas próprias sobras. Como assim? Eu sabia do Yin Yang. E Panku caído no Yang, é isso que a cosmogonia chinesa diz. A hindu diz que não existia nada, surgiu o Anda, que em sânscrito Brahmananda, o ovo de Brahma, surgiram 2 locas e o criador Brahma caído em uma das locas, por isso que na mitologia se diz que tem o Brahma Loka, que seria um universo paralelo ao nosso, e o nosso é Buloka, universo biológico, o criador caído lá. Como é que esse criador caiu lá? Bem, eu poderia citar aqui 10, 12 mitologias falando do ovo cósmico. Sempre parecidos. Iguais. É mesmo? Ou seja, houve um problema na hora da criação da realidade na qual a gente vive. As mitologias dizem isso há muito tempo. Qual é o problema? O criador caiu. Ou seja... Essa queda significa o quê? Literalmente... Uma queda mesmo? Literalmente. É como se você fosse um criador quântico. Aí você cria uma massa de modelar realidades através da sua Kundalini espiritual. A tua vontade. Aí aqui é um campo de probabilidades, como diz a física quântica, e na hora em que você joga a sua ideia para fazer um colapso quântico, transformar aquilo em realidade, aí você erra. Aí, segundo Todos falam então de um criador que erra. Que errou nesse ponto aqui. Aí o seguinte, dentro do seu crânio tem 100 bilhões de neurônios, que é o seu cérebro. Aí imagine que a gente... Vou pegar uma jujuba dessa aqui, tá? Aí você vai criar isso aqui, aí de repente você cria errado, isso aqui se torna uma espécie de um buraco negro, puxa todos os neurônios do seu cérebro, o seu eu vai junto, mas o seu corpo tomba fora. Aí quando isso aqui se colapsa, cria uma blindagem que separa isso aqui do resto. Só que o seu eu, faz de conta que você é o criador, está lá dentro e os 100 bilhões de neurônios do seu cérebro, todos fragmentados pela queda, estão aqui dentro. Aí o seu eu se reconstrói com as partes podres de si mesmo. É isso que todas as mitologias dizem. Então esse ser se construiu mal. O fato de ter se construído mal... Ser construído ou construído o universo mal? Ele construiu mal o universo. Ou tudo é a mesma coisa? Ele construiu mal o universo e se reconstruiu na parte interna do universo que ele criou da pior forma possível, porque a outra parte dele ficou lá fora. Aí esse ser, por ter surgido para a vida assim, ele faz tudo errado ou muito mal. Ele seria o próprio mal. Eu falei tudo isso para chegar no mal. Então as mitologias, diferentes das religiões... O mal vem do próprio Criador? O mal, o que nós chamamos de mal, veio de um erro do Criador que, sem maldade nenhuma... Não foi proposital. Não foi proposital. É isso que as mitologias dizem. Só que, entenda, mitologia existiu sempre, mas nos últimos 4.000 anos... Quando as religiões surgiram, o que as religiões fizeram? Cancelaram tudo isso aqui.
Porque Para eles, criar uma nova mitologia? sim, eles pegaram um dos entes mitológicos, que é esse criador caído, porque Javé é esse criador caído. O Javé, pai de Jesus, Quando que ele cai? há 13,8 bilhões de anos, no início disso tudo. Quando ele cria tudo? É isso que as mitologias Não, dizem. mas na cara. Bíblia tem algum momento que diz A- que Javé caiu? A Bíblia, no seu mito da criação, Sei. não. Ah, tá. A Bíblia já não é a Bíblia. Coloca como ele sendo perfeito que não erra, né? Não, a Bíblia não Não? coloca como sendo perfeito. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia toma o mito sumério acadiano, chamado Enuma Elish, que é o mito da criação, Tá. copia e reproduz na Gênesis. Aquela parte de 7 dias, 6 Sim. dias e Aí, 7 mas dias observe, descansou. Deus ia fazendo as coisas, aí como é que a Bíblia diz? E depois que Deus fez tal coisa, ele viu que era bom. Exato. É estranho, né? É estranho, porque é mesmo, né? Mas- Depois que ele faz, ele. Aí no Como céu. se fosse um acidente? Não, ele não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema. Aí ele fez tanta coisa, no final ele viu que era bom, mas no sétimo dia aconteceu o quê? Descansou. Descansou. E no mito sumério, como que era? Era a mesma coisa? É isso aqui. É? Ele copiou. Só que, qual o problema? No mito ariano hindu, o que é que acontece com Brahma, que é o mesmo Javé, apenas o nome Sei. é diferente. Brahma trabalhava e de vez em quando ele lona. Ele o quê? Lona, ou seja, dormia, Desmaiava, caía? desmaiava, implodia, entrava em coma. Por quê? Por causa da intensidade da Pelo criação? modo como ele se reconstruiu. Ele se reconstruiu mal porque reconstruiu a partir de si mesmo, ou seja, das suas partes podres. Entendi. Então, veja bem, é assunto para gente adulta. Claro que é. Em cima disso, todas as mitologias afirmavam isso. Quando as religiões surgiram, eles pegaram alguns desses contos aqui, manipularam, esconderam a obviedade de algumas coisas, mas não fingiram que era obra perfeita. Quem inventou que isso aqui era perfeito foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, de saco cheio das pessoas chegarem para ele e dizer: Agostinho, diga uma coisa, Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso? É. Mas olha a vida é porcaria, porque as espécies nascem todas querendo matar umas às outras, então Deus não pode ter criado isso. Não, a vida é boa, Agostinho não é boa, não é. Um belo dia ele deu um murro na mesa e disse: olha, quem a partir de hoje disse que a vida é ruim vai para o inferno. Então, olha, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa, e todo mundo tem que agradecer a Deus a dádiva da vida, e acabou-se. Ponto. Isso é teologia. Aí, porque Agostinho disse isso, os católicos, os cristãos, são obrigados a acreditar e acreditam. Mas nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres. Nós, quem? Eu e você, e todo mundo aqui na Terra. Que porra é essa, cara? Não, mas a gente põe sal, pimenta. Menos os veganos, né? Mas assim, que tipo de criação é essa? Em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, tomar de outros, matando por corrupção. Segundo as mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos 28.869 genes, trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim, o assunto é muito sério. As religiões inventaram essa coisa. Não, Deus é perfeito, é onipresente, é onisciente, ele é maravilhoso. Os humanos é que são a doença da vida. Pecadores, papapá, desde o mito do pecado original. Cara, isso é transtorno mental. O quê? A explicação que a teologia dá para a necessidade do batismo.